Bom, pessoal, o laboratório de calibração da DAC já foi realizado, né? Então a gente encontrou o valor do trim que a gente vai utilizar. Então agora a gente vai dar continuidade ao laboratório do pulso do LED, né? Que foi apresentado anteriormente. Então vou fechar aqui e vamos acessar o nosso código que a gente mexeu anteriormente, que foi feita a calibração da DAC. Então a gente vai fazer algumas alterações aqui na inicialização do DAC. Aqui a gente desabilita, mantém. Aqui vamos manter o canal desligado também. Já aqui também a gente vai usar o modo externo. E a diferença vem a partir daqui. Então agora a gente não vai ter calibração. E vamos ativar a DAC de fato. Vamos colocar aquele valor de trim que a gente obteve, né? Então a gente pode até vir aqui no opções.c e copiar esse trecho aqui, colar aqui. E na minha Launchpad, eu encontrei 15, né? Então, vocês podem ter encontrado um valor diferente. E isso. Agora aqui já está configurado, tem que ter o delay, né? Para esse 15 estabilizar aqui. Agora, vamos pegar aqui e ligar o nosso DAC. A gente pode dar F3 aqui para abrir a máscara. Eu esqueci de colocar no laboratório anterior, mas como é o valor default dele já, não tem problema. Mas vamos colocar aqui agora, que é o trigger. A gente não está usando o trigger, então a gente pega o trigger aqui e zera aqui. Ó. Trigger desabilitado. E agora aqui a gente pode habilitar o nosso DAC. Geralmente eu tenho o costume de utilizar o máscara para quando eu vou negar algum bit, quando eu vou negar todos. Sempre quando eu vou colocar 00, 000, sempre deixar todos os campos zerados, eu uso máscara. Esse bit aqui eu utilizo bastante quando eu vou ativar apenas um bit. Mas é a mesma coisa de fazer isso aqui. Habilitando o canal 1. É a mesma coisa. Então, ao longo do laboratório, às vezes eu vou usar esse deslocamento, às vezes eu vou usar o outro lá que já vem deslocado. O importante é saber usar os dois. Porque se você usar o outro aqui, outra máscara, você vai ver que a operação que ele faz aqui internamente é a mesma que eu estou fazendo ali em cima. Então, colocar 1 deslocado em 0. Aqui também eu estou colocando 1 e o pause é quanto? 0. Então, esse é o que é importante saber. Então, aqui eu estou habilitando o canal. Desligamos a DAC. Colocando o modo com o buffer ativado o canal externo. Aqui a gente colocou o valor 15 no offset. Esperou 50 microsegundos. O trigger também está desabilitado. A gente pode até mover isso aqui para cima. No final a gente ativa. Salvei. Lá no pré-laboratório,
tinha mencionado que a gente ia colocar um pré-scale desse valor aqui e um auto-reload de 499, de tal forma que 170 MHz dividido por esse valor aqui vai dar o 200 Hz, que é a frequência do timer, para gerar a senoide de 1 Hz com 200 pontos. Então vamos fazer isso aqui. Lá, aqui. Então aqui o pré-scale que não tinha, agora vai ter. Então 1699. E aqui 499. Então a frequência do timer vai ser 1699 mais 1. Vezes 499 mais 1, é igual a 200 Hz. Essa vai ser a frequência do nosso temporizador, que antes era 10 kHz, agora vai ser 200 Hz. Salvo aqui. Podemos também configurar o GPIO A4 como saída, porque ele que é do DAC1. Se a gente voltar aqui, PA4. Então, o PA4 ele vai ter que estar no modo analógico. Por default, ele já vem no modo analógico. Mas vamos colocar aqui para reforçar, né? Então, PA4, modo analógico. A gente pode até copiar aqui esse trecho aqui e colar aqui. Aqui a gente muda para A e A. E o modo analógico, se eu não me engano, é 11. Mode. Aqui mantém mode 4 porque é PA4, né? Então, quando o modelo PA4, PA4, modo analógico. Vamos ver lá no datasheet. O GPIO é o capítulo 9, Register, Molder. Aqui, ó, modo analógico é 11. Então a gente mantém no modo analógico. Aqui a gente pode colocar que também se a gente quiser. PA 4, PA4, sem pull up, sem pull down. Aqui também cola aqui. PA, aqui é 4, PA4, push pull. E aqui é como é modo analógico, então esse bit aqui não vai ter influência. Push pull. Então o GPIO está configurado. Agora a gente vai na funções gerais. Antes, vamos no global variables.h. A gente vai criar uma tabela de seno que o valor digital da nossa DAC vai variar de 0
ao máximo, e a gente vai dividir em passos de ângulo, que foi o que eu falei na aula aqui, né? A gente vai dividir em 200 pontos, 360 graus em 200 pontos. Se a gente for na internet e colocar tabela de seno generator, né? Tem vários sites que faz isso de maneira bem simples. Vamos pegar o primeiro aqui. E aqui a gente coloca o número de máximo de pontos, 200. Amplitude máxima. A gente pode colocar o próprio datasheet fala, e no referência manual também fala, que quando a gente usa o buffer, tem ali uma pequena zona ali, quando a gente coloca o máximo, dá uma ceifadinha. Então, por isso que eu não vou usar o máximo aqui. Aí, qual que é o intuito? É sempre importante você colocar o máximo e ver o que vai sair de tensão. Se você tiver um osciloscópio, né? Aí é ideal. Você coloca o máximo, vê no osciloscópio quanto que dá, coloca o mínimo, vê quanto que dá. E baseado nisso, você vai ajustando o valor de máximo e mínimo do sua DAC. Vamos colocar o default aqui. Então, 4.095 e o valor mínimo 0. O ideal é isso, né? Então, se a gente coloca 0 a 0 e 4.095 é o máximo, que é a resolução da DAC. E vamos dar gerar aqui. Então, você pode ver que vai ter vários valores, ó, em decimal. Esses valores vão ser o seno dividido em 200 pontos. Então, a gente pode colocar em hexa também e gerar aqui. Ele já dá até a definição, né? É const, né? Mas vamos copiar aqui. Dá o Ctrl C. A gente fala aqui, ó. Const sim table. $200 pontos. Cola aqui. E aqui a gente cola os pontos. Então aqui vai estar a nossa tabela de seno. Cada índice vai sendo incrementado depois na função que eu vou criar. Eu já vou explicar já já. Então aqui já está... primeiro... aqui é o arquivo header, né? O arquivo header a gente só dá um externo. A gente declara de fato na 1.c. Então aqui a gente fala que vai criar um vetor de 200 pontos e no global.c a gente coloca a nossa tabela. Aqui. Beleza. Tabela de seno está aqui que a gente vai... Ah, esqueci de colocar o int aqui. É const int. Pode ser até o int. Int 16. No F3 aqui é o int 16. Beleza. Compilar para ver se deu algum erro. Tudo bem. Às vezes eu clico no martelinho só para ver se está indicando algum erro, de alguma sintaxe, de alguma coisa. Mas por enquanto tudo certo. Então, beleza.
Aqui, agora a gente vai criar a nossa função que vai entrar na interrupção. Então, vamos criar aqui void DAC1 out sim. Então, nessa função, ela vai receber como entrada o vetor de senos, que é a tabela de senos. E também vai receber o índice da posição do vetor. Então, de 0 a 200. Esse índice vai variar de 0 a 200. Então, vou colocar o seguinte, int, ponteiro, index. Então, vai receber o vetor, que quando a gente cria um vetor assim, ó, e a gente acessa só sem chamar a posição, ele é um ponteiro por si só, que é como se fosse o endereçamento do primeiro valor. Funções, aqui, index table. E como que a gente vai fazer? Então, a gente vai enviar o valor atual da tabela para o DAC. Como é que a gente faz isso? A gente vai dar aqui e pega aquele registrador que eu mostrei na aula, que é esse dia aqui. E esse registrador vai ser igual a sendTable index sendTable. E o índice da tabela vai ser incrementado. Então, ele envia, por exemplo, o índice 0, aí já incrementa para o 1, porque na próxima vez que ele entrar na interrupção, ele já vai enviar o próximo valor da tabela. E a gente tem que resetar esse índice, que como é periódico, passou de 200, ele tem que voltar para o início. Então, DexandTable a gente zera ele. Assim. Então, a função tá feita. Então, a gente pode até declarar ela lá no arquivo header. E na interrupções, a gente chama essa função aqui. Copiar aqui, ó, interrupções. Então, essa parte de calibração a gente já pode até deixar tudo apagado. Então, essa flag aqui também a gente não vai usar mais. Então, aqui a gente vai chamar a nossa função DAC out sim. E a gente vai chamar sendTable. E aqui a gente pega o endereço do índice e dá um ponto vírgula. Aqui a gente está passando o ponteiro do índice. Quando a gente passa o ponteiro, lá dentro da função, como é uma função externa, ele consegue alterar. Então, passando o ponteiro do índice, ele pega o valor que está dentro do endereço
e consegue alterar esse valor. Sem esse asterisco, o indexCentable é só um endereço. A gente está alterando o conteúdo do endereço. Então, imagine, é o número da gaveta. Esse é o endereço, o número da gaveta. Então, a gente está alterando o que está dentro da gaveta. Então, a gente está alterando o conteúdo do endereço. Por isso que a gente passa o endereço. Dessa forma, a gente consegue alterar, por uma função externa, a variável que está aqui. E esse GPO a gente pode até colocar aqui embaixo. Tanto faz. E vamos compilar, dar um martelinho para ver se tem algum erro. Aqui. Extentable. Ah, eu não criei a variável index. Tem que criar. Então vamos lugar aqui. Extern. Sign int. Extentable. E no ponto C a gente coloca ela inicialmente igual a 0. Tira o extern aqui. Martelinho. Por enquanto não deu nenhum erro. Vamos aqui no Global Variables a gente pode até, não vamos usar mais essa flag, não vamos usar mais esse, então a gente apaga do ponto H também, não usar esse, não vamos usar esse, martelinho, tá falando que é incompatível. Bom, compilei de novo, não sei por que estava falando que é incompatível, só deu um... Acho que tá ok. Vou compilar aqui, enviar para o microcontrolador para ver se está tudo certo. Pessoal, teve algum detalhe que passou despercebido aqui, que eu arrumei agora. Em relação na entrada da função, não estava o int, estava apenas int. Então aqui as funções gerais, estava int. Então altera para um signed int, que é o mesmo formato da tabela que a gente criou. Que a nossa tabela é um signed int. Então, tanto aqui quanto aqui, tem que ser um signed int. E olhando ali no osciloscópio, usando os valores default, que era 4095 e 0, não ficou muito legal. Deu uma ceifada tanto para cima e tanto para baixo. Por que acontece isso? Por causa do buffer. O buffer
por causa também da nossa carga, né? A gente está usando ali uma resistência de 5K no LED, então eu acredito que deu uma modificada ali nas condições ideais, né? Tanto que se tirar o LED e ligar direto sem o buffer, se a gente tirar o LED, desligar o buffer e só deixar o DAC com a tabela normal, e a gente pegar no osciloscópio, fica certo. Porém, quando a gente está com a carga, tem algumas oscilações ali do buffer, que ele não chega ele não chega ao máximo da tensão e também não chega ao mínimo. Então, dito isso, é normal a gente ter que fazer essas configurações de offset mínimo e máximo quando a gente está trabalhando em algum controle, alguma coisa assim. A gente vai testando. A gente coloca 4095, vê no osciloscópio quanto que dá, coloca zero, vê quanto que dá, para não ter acontecer esse detalhe de ceifar, né? Então, eu alterei para essa tabela aqui e gerei. Então, o que vocês verem no osciloscópio vai ser referente a essa tabela aqui. Eu vou ter, copiei e colei ela aqui no Global Variables, né? Então, peguei e colei aqui. Salvei. E agora eu vou enviar. E vou dar um play. Agora, na seguida, eu vou mostrar o vídeo do funcionando. Então, pessoal, a última versão ali que estava no vídeo que foi compilada, está aqui rodando. Tá, o LED fica piscando, pulsando, assim como está mostrando aqui no osciloscópio. Então a gente tem ó, o mínimo ali de 2 mV, o máximo 3.29. Então a gente consegue ver a senoide sendo sintetizada. E a frequência da senoide está 1 Hz, que é o que a gente tinha planejado. Agora vamos voltar a tabela para o valor que estava antes, que é equivalente a colocar 4.095,0, para vocês verem o fenômeno que eu estava explicando. Compilou, vou dar um play. É isso que eu estava querendo dizer. Ele dá uma achatada em cima, na senoide, tanto em cima quanto embaixo. Então a gente faz aquele ajuste fino do offset na tabela. Joga um pouquinho para cima, desce um pouquinho para baixo, para ficar da maneira que a gente deseja. E esse laboratório era isso que eu queria mostrar.